Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelo compartilhamento e muito obrigado porque você assistiu esse vídeo até o final. Aliás, uma das coisas que eu mais peço no meu canal é que você sempre assista o vídeo até o final. Eu não sei em que momento Deus vai falar com você, mas se você clicou no YouTube para assistir minhas mensagens, pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E ele vai falar em algum momento da mensagem. Não sei se ele vai falar na oração inicial ou na oração final, ou em algum texto que a gente vai lendo ao longo da mensagem. A verdade é que Deus sempre fala conosco, meu querido. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem dado ouvidos à voz de Deus? Você tem procurado compreender a vontade de Deus para a sua vida na sua palavra? Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, é muito gostoso estar aqui neste lugar, Senhor, onde a natureza grita, a natureza louva o Teu nome. E neste momento nós também aproveitamos esse momento de louvor e adoração com a natureza. Nós também queremos prestar um culto de louvor ao nosso Deus, nesse momento de adoração e comunhão. Aceite a cada um de nós na Tua presença e abençoa a gente como Teus filhos e filhas. Fala conosco agora. Toque em cada um de nós com a Tua mão poderosa. Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes as nossas lutas, os nossos anseios, as nossas necessidades. Tu sabes as nossas angústias, nossos medos, nossos conflitos, nossos pecados. Toque em cada um de nós, ó Deus, e purifica-nos de todo o pecado. Arranca de nós toda a maldade, todo o ódio, toda a injustiça, todo senso de vingança. Dá-nos a alegria, dá-nos a paz de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Dá-nos a alegria de agora, ó Deus, no cessício desse momento, possamos ouvir o Senhor falando a cada um de nós através do estudo da Tua palavra. Que o doce Espírito Santo agora sopre a Sua voz, a Sua palavra poderosa em nosso coração, em nossa vida, em nossos ouvidos, para que possamos compreender a verdade da Tua palavra e colocá-la em prática para a honra e glória do Teu nome. Aceita-nos e abençoa-nos. Nós te adoramos e te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, eu quero convidar você para a gente estudar mais um milagre de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Vamos para o capítulo 9. Aliás, desculpe, Lucas capítulo 8, verso 35 a 39. Lucas capítulo 8, versos 35 a 39. Está escrito assim: Então saiu o povo para ver
Aliás, desculpe, nós vamos do versículo 26 até o 34. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 8, versos 26 até o 34. Está escrito assim: então rumaram, ou se dirigiram, para a terra dos Gadarenos, ou Gerazenos. As duas versões não fazem muita diferença não, tá bom? Eu prefiro Gadara, tá certo? Jesus Cristo foi para a região de Gadara. Então o homem era gadareno, mas você vai encontrar também essa versão aí, Gerazenos. Fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando viu a Jesus Cristo, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me expulses dessa região. Porque Jesus Cristo pedira que o diabo saísse daquele homem. Verso 29. Verso 29. E embora, porque Jesus Cristo pediu que saísse do homem, pois muitas vezes, ao se apoderar dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Verso 30. Perguntou Jesus Cristo: qual é o teu nome? Você vai encontrar aqui um diálogo de Jesus Cristo com o demônio, né? Com Satanás. É o que Lucas apresenta. E os outros evangelhos também. Mateus também apresenta, tá? Mateus e Marcos apresentam que Jesus Cristo conversa aqui com o diabo. Mas a primeira palavra de Jesus Cristo foi para o diabo, sai dele. Esse rapaz não pertence a você. Aliás, uma das coisas que Satanás tem absoluta certeza é que nenhum de nós pertence a ele. Mas mesmo assim, ele luta com Deus diariamente, diz o livro de Zacarias, capítulo 3, que ele luta diariamente para ter o controle sobre nós. Efésios também diz, né, que Satanás, ele guerreia contra Deus para ter o controle sobre nós. Pedro também fala, capítulo 5, né, que o diabo anda em derredor de nós, procurando uma maneira de nos tragar, nos arrebatar das mãos de Deus para nos destruir. Versículo 30, Jesus Cristo pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinham entrado naquele homem muitos demônios. Cerca de 12.000 demônios. De 4 a 12.000 demônios era o que habitava aquele homem. Verso 31. Rogavam então-lhe os demônios: não nos mande embora para o abismo, e não nos expulse dessa região, mas manda-nos para que entremos nos porcos. Verso 32. Pastava ali no monte, um monte de porcos. Então rogaram-lhe os demônios que permitisse entrarem nos porcos. E Jesus Cristo permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou do espinhadeiro abaixo e se afogaram no mar. E os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade. Aí a narrativa vai até o versículo 39, eu vou ler a narrativa final depois. Primeiro, vamos aqui para a introdução dessa mensagem. Jesus Cristo passou uma tarde inteira, um dia inteiro pregando, e à noite
Jesus Cristo pediu aos discípulos que embarcassem para o outro lado, para Gadara mesmo. Jesus Cristo estava rumando para Gadara. E Satanás, já sabendo que aquele homem estava em seu coração ansiando por mudança, ele estava escravizado por Satanás, ele sem dúvida deve ter cometido algum erro na sua vida que o levou a ser escravo do diabo, mas diz o desejado de todas as nações que aquele homem em seu coração, ele ansiou, devido às notícias do pregoeiro, do homem dos milagres, ele desejou conhecer Jesus Cristo. Ele desejou ter um encontro com Jesus Cristo, isso em seu coração. Era uma conjectura em seu coração, e diz o livro de Isaías que antes mesmo que a gente clame, Deus ouvirá as nossas preces. E estando a gente ainda clamando em nosso coração, Ele nos atenderá às orações. Também está escrito no Salmo, que antes mesmo que a gente ouça, que a gente fale, Ele já sabe cada palavra do nosso coração. Salmo 139. Eu não sei me precisar bem o versículo, se é o 4 ou é o 5, mas diz lá que antes mesmo que você fale, Deus já ouviu o que você está em seu coração. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo diz que a gente deve orar com o coração, porque Deus que ouve a oração do coração, Ele atenderá aos anseios da nossa alma. Aquele homem possuído pelo diabo, em algum momento de lucidez, quando Satanás cochilou, ele fez uma oração. Ele pediu um encontro com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo deixa a Galileia e ele vai atravessar o mar de Tiberíades. É um mar que tem cerca de 12 quilômetros de extensão. É uma viagem curta, não é? Mas Jesus Cristo está cansado e o barco, na verdade, vai demorar muito para atravessar, porque os discípulos também estavam meio desgostosos com as atitudes de Jesus Cristo. Você vai encontrar isso em Marcos capítulo 6 e João capítulo 6. Eles querem um Cristo rei, eles querem um Messias guerreiro, conquistador, que lute batalhas e guerreie contra o Império Romano. Então, Satanás vai tentar impedir o encontro de Jesus Cristo com o jovem endemoniado de Gadara. O que é que ele vai fazer? Se você ler aí no capítulo 8 de Lucas, Satanás vai levantar uma tempestade. Satanás vai levantar um vento, uma tempestade de vento, e ondas furiosas se levantaram e começaram a jogar o barco de um lado para outro, encher o barco de água. Satanás está furioso porque ele sabe que Jesus Cristo está indo ao encontro de um jovem que está possuído pelo diabo, e Jesus Cristo está indo lá para libertá-lo, porque ele pediu cura, ele pediu um milagre, ele pediu libertação. Então Satanás vai fazer de tudo para destruir Jesus Cristo. E junto com Jesus Cristo os discípulos, né? Tinham vários discípulos com Jesus Cristo, né? Cerca de 12 discípulos ali nos barcos que vai atravessar. E Satanás não quer o encontro de Jesus Cristo com o endemoniado de Gadara. Assim como o diabo não quer hoje, meu querido, que você procure a Jesus Cristo. Ele prefere que você vá a uma balada, que você receba, que você atenda a um convite para um show, para um musical, para um teatro, para um cinema, para um happy hour, para uma churrascada, uma pelada com os amigos, né, um society. Ele faz questão que você atenda a todos os convites que os seus amigos fizerem, para que você não pense no momento que você precisa ter com Deus. Mas Satanás sabe
que você tem desejado isso, que você tem ansiado por esse encontro com Jesus Cristo, que você tem chorado, inclusive, porque você não é feliz, apesar do churrasco, apesar das peladas, apesar do society, apesar dos cinemas, dos teatros, dos shows, dos happy hours, apesar das baladas, apesar dos relacionamentos que você tem tido. Deus sabe que você não é feliz. E Satanás também sabe que você não é feliz. Por isso ele continua dizendo para você que ninguém é feliz, para que você se conforme. Já que ninguém é feliz, então eu vou só me conformar aqui e vou aceitar a realidade. Aquele endemoniado estava ali, preso, acorrentado a um vício, e Satanás, aproveitando-se desse vício, foi colocando mais demônios em sua vida, mais demônio, mais demônio, mais demônio, a ponto de aquele homem perder o controle de si mesmo, não podendo mais residir com a família, residir com os amigos, residir com os seus amigos, seus colegas de trabalho, não vivia mais em sociedade, vivia entre os sepulcros. Mas Jesus Cristo conhece teu coração, Ele conhece você, e Ele é capaz de deixar a Galileia, de deixar as multidões que clamam por Ele, que estão desejosas de milagres também. Ele é capaz de deixar tudo para ir buscar você. Ele é capaz de enfrentar as tempestades. E se Satanás tem colocado tempestade na tua vida, pode ter certeza que ele já declarou que está derrotado. Ele já declarou para você que Jesus Cristo está vencendo o conflito na tua vida. Jesus Cristo já é um vitorioso, porque a semente do amor, a semente da fé, a semente da verdade está se brotando em teu coração, e ela vai crescer e vai dar fruto para a glória de Deus. Em algum momento você vai abrir o coração e Jesus Cristo vai libertar você, vai curar você de todos os demônios, de todos os pecados, de todos os vícios, de tudo aquilo que tira Deus da tua vida, que separa você da vida eterna. Jesus Cristo chega do outro lado, e agora nós encontramos aqui o endemoniado, o próprio Satanás, começa uma conversa com Jesus Cristo. Ou melhor, Jesus Cristo começa uma conversa com Satanás. Muita gente hoje, infelizmente, tem uma compreensão errada de Satanás. Ou diz que ele não existe, ou diz que ele não tem poder, ou diz que ele é simplesmente uma ilusão dos crentes. Cuidado, Satanás, ele é um ser real. Se você ler Apocalipse capítulo 12, se você ler Apocalipse capítulo 14, se você ler Apocalipse capítulo 17, se você ler Apocalipse capítulo 20, apresenta Satanás como um ser real, que atua neste mundo e que trabalha contra Deus para destruir o povo de Deus. Mas Satanás não é apenas esse ser hediondo, nefasto, que todo mundo pinta como alguém horrível, horripilante, maldoso. Não. Satanás, diz o livro de Coríntios, capítulo 4, que ele se apresenta, segundo Coríntios, capítulo 4, que ele se apresenta como um anjo bom. Quando ele foi tentar Jesus Cristo, ele se apresentou como um anjo bom. Quando ele sugeriu, quem sabe, a esse rapaz experimentar algum vício, algum pecado, ele não apareceu lá dizendo que ele era o diabo. O diabo, aliás, Satanás nunca vai aparecer a você dizendo que ele é Satanás. Jamais ele vai dizer isso. Ele vai aparecer como alguém que quer ajudar você, que quer estar ao teu lado, que quer te aconselhar, que quer ser teu amigo, que quer promover a sua paz, a sua vida, a sua felicidade. É isso que Satanás é. Ele é um enganador.
E ao ser um enganador, lógico que ele não vai chegar para você e dizer assim, eu sou Satanás, estou aqui para destruir você. Jamais ele vai fazer isso. Porque ele sabe que você iria dizer, não, em nome de Jesus Cristo, afaste-se de mim. Satanás vai chegar para mim e dizer, Renivaldo, eu estou aqui para destruir você. Eu sou Satanás. Agora, dá para a gente perceber através da palavra como ele age. Ele age na surdina. Ele age nos bastidores. Ele age nas amizades. Ele age nos relacionamentos. Eu conheci um jovem chamado o Éder, né? E esse rapaz, ele nasceu em berço cristão, mas ele tinha vários amigos na escola, e um dia os amigos, né, rapaz, todo mundo está experimentando aí, rapaz, como é que é a maconha, né? Que sabor tem, vamos experimentar também. E ele foi dizendo não, disse não uma vez, depois... Mas ele estava ali sempre ao redor daqueles amigos, os amigos que não iam com ele à igreja, os amigos que iam para a balada no sábado à noite e convidavam ele, e ele entrando na adolescência, acabou indo nessas baladas, e aí, aos poucos ele foi abrindo espaço para Satanás tomar conta da vida dele. O Éder tentou tirar a própria vida. O Éder teve overdose. O Éder se tornou chefe de gangue de traficantes. O Éder se tornou um homem perigoso, assaltante de banco. Por causa de uma amizade. Então Satanás, ele age na surdina. Eu não sei o que Satanás fez para conquistar o coração desse gadareno. A verdade é que esse rapaz se tornou completamente um fantoche, uma bolinha de gude nas mãos do diabo. Esses dias eu vi um gato matando um ratinho, né? Nossa, ele levou mais de 1 hora para matar o rato. Ele pegava o ratinho, ele balançava o rabinho assim do ratinho, brincava com o ratinho, rolava no chão com o ratinho. Quando o ratinho tentava fugir, ele fazia de sonso, né? Fingia que estava dormindo. Então o ratinho tentava sair devagarinho para fugir dele. Ele ia lá e dava um tapão assim na cabeça do ratinho. O ratinho ficava meio grogue ali. E aí o ratinho fingia de morto também. E aí ele também fingia que estava dormindo, com um olho meio aberto. E aí depois ele botava aquela unha assim, as unhas em cima da costa do ratinho. É assim que Satanás faz. Ele vai dando unhadas como você não vai percebendo. É como a rã dentro do caldeirão de água no fogo. Ela não percebe que a água está sendo aquecida e de repente ela está sendo cozinhada sem perceber que está dentro de uma panela de água debaixo de uma fogueira. Satanás age na surdina. Mas Jesus Cristo aceitou conversar com ele, né? Cuidado, porque Jesus Cristo sabia o que estava fazendo. Eu costumo dizer, meu querido, que não é bom você entreter diálogo com Satanás. Aliás, o conselho de Paulo para todos nós é muito claro. Leia comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O conselho de Paulo é tremendo. Deixe-me ver se é Efésios 5 ou se é Efésios 4. Tá? Pedro diz que é para a gente fugir do diabo. Mas Paulo também diz para a gente, e assim, verso 27, né? Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Não dá para você confabular com Satanás. Aliás, um grande erro nosso é justamente esse, é confabular com Satanás. Já que Satanás ele não aparece, ele vai usar pessoas
Alguém chega para você e diz assim, olha rapaz, dormir com a namorada não tem nada demais. E aí você cai nessa tolice e vai e convida a sua namorada para uma noitada. E aí você dorme com ela, tal, o sexo não foi planejado, e aí vem uma gravidez indesejada, e depois no dia seguinte você percebe que aquela moça já não é mais o amor da sua vida, não é mais aquela menina que você sonha em ser, torná-la sua esposa. Se ela cedeu a uma noite de sexo com você, quem sabe se o namorado anterior dela também, ela não teve relação com ele também. E aí você descarta a menina como um copo descartável. Aliás, hoje nós temos muitos meninos e meninas, bons meninos e meninas de 12, 13 anos, frustrados, deprimidos, derrotados para o resto da vida por causa do sexo na adolescência. O Satanás, ele chega para você e diz, rapaz, um golinho de cerveja não faz mal. A cerveja só tem 5% de álcool, só tem 9% de álcool, então não vai fazer mal. E aí você cai na tolice de experimentar. Quantas pessoas hoje estão aí atormentadas pelo vício da cerveja? Não consegue mais se libertar. Não consegue passar um dia sem beber. Porque um dia resolveu experimentar. Satanás não é tolo. Ele vai fazer você experimentar o mal. E uma vez que você experimentou o mal, ele vai dizer, você foi longe demais, você não pode mais voltar. Jesus Cristo, por que então Jesus Cristo conversa com Satanás, Nivaldo? Meu querido, Jesus Cristo simplesmente queria mostrar para nós aqui como é mal, como é ruim dar lugar ao diabo. Como é ruim. E como Satanás tinha tentado destruir Jesus Cristo lá no barco, através da tempestade, Jesus Cristo faz questão de se apresentar a Satanás como aquele que é superior a ele. E a ordem de Jesus Cristo é, sai dele. Agora Satanás começa a querer confabular com Jesus Cristo, tentar ludibriar a Jesus Cristo aqui. Mais uma vez ele tenta destruir o ministério de Jesus Cristo aqui, através desse diálogo. Senhor, eu não quero ir para o abismo, tal, me manda para os porcos. O alvo de Satanás era fazer com que as pessoas expulsassem Jesus Cristo do território de Gadara. Ali na região de Gadara tinham 10 cidades. E Satanás sabia que se Jesus Cristo converte aquele gadareno, se Jesus cura aquele gadareno, se Jesus transforma a vida daquele gadareno, muita gente daquela região de Decápolis, Gadara, toda aquela região ali, iriam aceitar Jesus Cristo, iriam buscar ajuda em Jesus Cristo. Satanás, ele não quer isso. Mas Jesus Cristo aceita conversar com Satanás. Com a premissa de que a questão é, ele não te pertence. Você tem que sair dele. E agora Jesus Cristo permite que Satanás faça o que quiser, mas não fique mais no homem. Jesus Cristo não mandou que ele entrasse nos porcos. Diz o texto que Jesus não impediu. Aí o texto vai dizer, Jesus Cristo permitiu. Jesus Cristo não impediu de entrar nos porcos. O desejo dele era entrar nos porcos para prejudicar o ministério de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não o impediu. Por quê? Porque ao sair do homem, lógico que Jesus Cristo vai ser expulso, nesse momento vai ser expulso de Gadara. Você pode ler Marcos, você pode ler Lucas, você vai ver que Jesus Cristo vai ser expulso aí dessa região, mas depois ele volta. O livro de Lucas vai apresentar aí que Jesus Cristo volta a essa região e muita gente daquelas 10 cidades ali vão colocar pessoas em macas, pessoas à beira da estrada, para que só o toque de Jesus Cristo, ou só a sombra de Jesus Cristo,
fosse suficiente para curar as pessoas. Isso como testemunho do ex-endemoniado. Então a ação de Satanás se volta contra o próprio Satanás. Então Jesus Cristo aqui, ele ao conversar com Satanás, na verdade Jesus Cristo está dando a Satanás a oportunidade de reconhecer que está errado. Lembre-se que Satanás teve chance de arrependimento até a cruz. Quando Satanás pede para Jesus Cristo descer da cruz, aí ele perdeu todas as oportunidades de arrependimento e salvação. Ele perde inclusive o acesso ao céu. Se ele tinha acesso ao céu até a cruz, aqui ele perde o acesso. O livro de Jó diz que ele ainda ia aos concílios dos filhos de Deus, dos mundos não caídos, ele ia como representante da terra. Mas a partir da cruz, Jesus Cristo agora na cruz se torna o representante legal da humanidade para representá-lo diante de Deus e diante do universo. Não precisamos mais de Satanás. Satanás podia ter feito a coisa certa no céu, podia ter feito a coisa certa no Éden, podia ter feito a coisa certa Satanás poderia ter feito a coisa certa em todos os momentos da história. Mas diz o texto da Bíblia que ele nunca se livrou do sentimento de orgulho e vaidade. Por isso, ele nunca se firmou na verdade. João capítulo 8, verso 44. Ele nunca se firmou na verdade. Então, ele entra nos porcos por vontade própria, mas Jesus não o impede. Assim como Jesus Cristo, meu querido, nunca vai impedir Satanás de nos tentar. Ele nunca vai impedir de Satanás colocar tempestades em nossa vida. Ele nunca vai impedir, assim como ele nunca não impediu Satanás de tentar Jó, de perseguir Jó, de colocar uma doença terminal em Jó. Não é que Deus deu permissão a Satanás para fazer o que ele fez. Deus não o impediu. Eu quero fazer isso. Deus disse, tudo bem, faça. Não estou mandando você fazer. Agora, já que você quer fazer, eu não vou impedir. Porque eu conheço Jó. E eu sei que ele é capaz de ficar fiel, apesar de você tentar matá-lo. Mas você não pode matá-lo. Então, Satanás, ele age com freio. Satanás vai matar os porcos. Os homens vão expulsar Jesus Cristo. Mas ele não pode impedir o gadareno de pregar, de testemunhar do grande milagre que ele recebeu. Verso 39 diz assim, olha, volta para a tua casa e conta aos teus tudo que Deus fez por você, como teve compaixão de você. E ele foi e anunciou em toda a cidade todas as coisas que Deus tinha feito em sua vida. Satanás podia entrar nos porcos. Jesus Cristo não ia impedir. Satanás podia criar uma tempestade no mar da Galileia. Jesus Cristo estava dormindo. Então Jesus Cristo nem autorizou, nem impediu que Satanás criasse a tempestade para tentar destruí-lo. Satanás colocou uma doença terminal em Jó. Deus não impediu. Porque Deus sabia que Jó iria testemunhar do poder de Deus em sua vida. E Jesus Cristo sabia que o ex-endemoniado gadareno, Satanás não podia mais,
Porque quando Jesus Cristo dá a ordem, sai dele, é saída definitiva. Então Jesus Cristo agora está dando autoridade àquele jovem a lutar e testemunhar do poder de Deus na sua vida e derrotar a Satanás. Através de Jesus Cristo em nossa vida, nós podemos derrotar a Satanás. Satanás não tem mais poder sobre nós, porque em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. Satanás pode colocar problemas em sua vida, meu querido. Pode até colocar doenças em um familiar seu. Eu não tenho dúvida de que o câncer que minha mãe teve foi obra do diabo. Porque minha mãe fazia exames regulares. Todo ano ela fazia exames regulares, não dava nada. De repente aparece um câncer e esse câncer é terminal. Ele não impediu que o câncer matasse a minha mãe. Deus não impediu que o câncer matasse a minha mãe. Mas Deus usou o próprio câncer para levar a minha mãe a tomar a decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E dizer sim, eu quero ver Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus e eu quero estar com Ele. Essas foram as últimas palavras da minha mãe. Não foram as últimas, mas foram uma das últimas palavras dela. Na quinta-feira, eu fiz um apelo para ela. Ela que foi escravizada por Satanás por mais de 30 anos. Naquela quinta-feira, 23 de março de 2022, minha mãe disse sim, eu quero a minha salvação. Eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. Eu quero vê-lo vindo nas nuvens dos céus. Eu quero ir morar no céu com Ele. Na sexta-feira, nós estávamos fazendo o culto de pôr do sol, recebendo as horas do sábado, quando ela deu seu último suspiro. Ali, olhando nos meus olhos, eu disse para ela, manhã, pode dormir em paz. Pode ir tranquilo, os teus filhos estão todos bem. E a gente tem um encontro marcado na ressurreição. E ali ela fechou os olhinhos e dormiu. Meu querido, Satanás pode colocar problemas na tua vida. Ele pode até colocar doenças na tua vida. Ele pode colocar problemas no teu casamento. Ele pode causar um divórcio no seu casamento. Ele pode trazer qualquer tragédia para você. Mas ele não pode impedir de você testemunhar do grande poder que Deus tem na tua vida. Assim como Deus curou o endemoniado de Gadara, Jesus Cristo está ansioso hoje para ser entronizado em teu coração, na tua vida, para que você glorifique e exalte o nome de Jesus Cristo, para que você derrote a Satanás na sua vida. Assim como o endemoniado de Gadara clamou em seu coração para que Jesus Cristo o curasse, para que Jesus Cristo o libertasse, para que Jesus Cristo fosse ao seu encontro, ele queria ver Jesus Cristo. Ele talvez não se sentisse digno, mas ele ansiou isso. E uma única oração foi suficiente para Jesus Cristo atravessar o mar da Galileia, enfrentar a tempestade para socorrer seu filho. Jesus Cristo é capaz de esvaziar o céu hoje, a permitir que Satanás continue derrotando a você. Jesus Cristo é capaz de esvaziar o céu hoje, enviar todos os anjos do céu para socorrer você, a permitir que Satanás continue derrotando você, continue machucando você, continue escravizando você. Não quer você hoje abrir de vez o coração a Jesus Cristo. Não quer você hoje voltar aos braços de Jesus Cristo. Não quer você hoje firmar uma aliança com Jesus Cristo. Para que você seja livre de vez do império de Satanás e possa viver com Jesus Cristo quando ele voltar. Ah, Renivaldo, mas eu não tenho demônio. Nenhum de nós tem demônio, meu querido. Mas vivemos no reino de Satanás. Diz o livro de João, capítulo 5, verso 18, que o mundo está entregue ao maligno. E ele anda em derredor de nós, procurando uma maneira de nos destruir.
A única salvaguarda para mim e para você é correr para os braços de Jesus Cristo. É não dar lugar ao diabo, é não confabular com Satanás, mas clamar em nosso coração para que Jesus Cristo seja entronizado em nossa vida e nós seremos mais que vencedores. Imagine que 10 cidades foram convertidas a Jesus Cristo, graças ao testemunho de um ex-endemoniado. Jesus Cristo não impediu que Satanás entrasse na vida daquele jovem. Aliás, aquele jovem que deu lugar. Né? Aquele jovem abriu alguma brecha e Satanás aproveitou essa brecha e entrou em sua vida. Mas, meu querido, minha querida, Jesus Cristo hoje, Ele quer fazer também o mesmo com você. Ele é capaz de deixar o céu. Ele foi capaz de deixar o céu. Ele veio a este mundo morrer por você. Ele veio na cruz, ele derrotou Satanás para sempre. Satanás não tem mais o controle de ninguém nessa terra, a não ser que essa pessoa mesma deixe, que ela mesma queira, que ela mesma busque ser controlada pelo diabo. O jovem de Gadara, eu acho lindo o testemunho desse jovem, porque primeiro ele está sozinho. Ele não tem uma igreja para ir, ele não tem um pastor para o aconselhar, ele não tem um líder religioso para orar com ele, ele não tem sequer uma família para o apoiar, para estender a mão, um ombro amigo. Ele está sozinho. Mas mesmo que você esteja sozinho, assim como o jovem de Gadara, Jesus Cristo, Ele sabe quem você é. Ele sabe onde você está. E Ele quer fazer alguma coisa por você. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer atravessar o mar de Tiberíades para estar com você. O diabo vai tentar fazer de tudo para impedir esse relacionamento. O diabo vai fazer qualquer coisa para você não encontrar Jesus Cristo. Ele vai cercar você de tantas coisas boas. Música, relacionamentos, trabalho, até religião. Acredite, Satanás é capaz de levar você para uma religião, para uma igreja, e fazer com que você nessa igreja não encontre Jesus Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então nem toda igreja é de Deus, não. Na minha série Apocalipse, uma coisa que eu vou deixar bem claro para você é isso. Existem só 2 igrejas. Existem só 2 igrejas. A igreja de Deus e a igreja do diabo. A igreja da verdade e a igreja da mentira. Ou você faz parte da igreja de Deus, ou você não faz parte da igreja de Deus. Mas dentro da igreja da mentira, a prostituta de Apocalipse 17, ela tem filhas. A prostituta de Apocalipse 17, ela tem uma doutrina. E as suas filhas seguem a sua doutrina. As filhas de Babilônia, da grande meretriz de Apocalipse 17, não seguem a Bíblia. Ela segue os ensinos da Babilônia. Segue a doutrina da Babilônia. Jesus Cristo sai da Galileia. Vai para Gadara. A região de Gadara é uma região da Galileia que ela tem muitas pessoas que não são judeus. Estão ali misturados com os judeus, mas não são judeus. E Jesus Cristo vai oferecer o evangelho para aquela região, através de um jovem que estava possuído pelo demônio, mas que Satanás vai fazer de tudo para impedir esse relacionamento, esse encontro. Não impeça que nada, mas nada mesmo, se coloque no teu caminho, impedindo você de encontrar Jesus Cristo. A história de Gadara, meu querido, é uma história em que Satanás trabalha para destruir os filhos de Deus e Jesus Cristo trabalha para conquistar, para alcançar os filhos de Deus.
Aquele jovem era um filho de Deus, escravizado pelo mal, escravizado pelos vícios, escravizado pelo pecado. E Jesus Cristo oferece a ele a libertação. Jesus Cristo oferece a cura, a paz. E aquele jovem agora, cheio de Jesus Cristo, ele vai testemunhar que ele era um endemoniado, viciado, que Jesus Cristo curou. E agora 10 cidades da região de Gadara vai abraçar Jesus Cristo, vai clamar para que Jesus Cristo venha à sua região curar seus enfermos e pregar o evangelho para eles. Não quer você hoje correr para os braços de Jesus Cristo? Não quer você hoje clamar para que Jesus Cristo atravesse o mar de Tiberíades para alcançar você? Se esse é o seu desejo, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor esteve disposto a deixar o céu e vir até a cruz para libertar a todos nós do império do mal, do império da morte, para nos dar o reino da vida eterna, o reino da felicidade e da salvação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio, porque o Senhor atravessou o mar, a tempestade, os conflitos. O Senhor foi ferido no calcanhar, é verdade. Satanás conseguiu levá-lo à cruz e matá-lo, mas a tua morte foi a morte que nos deu a salvação e a verdadeira liberdade para a plenitude da vida e a vida eterna em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve disposto a morrer por cada um de nós. Estás disposto a atravessar o mar de Tiberíades por cada um de nós. Ajude-nos hoje, ó Deus, a abrir o coração ao Senhor e clamar para que o Senhor faça parte da nossa vida, da nossa história. Nós te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.